Seu nome é Romãozinho. O Romãozinho é uma criatura muito conhecida nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso e na fronteira de Maranhão com Goiás. Se diz que é um tipo de menino que nunca cresceu e costuma andar pelas estradas dessas regiões fazendo travessuras e maldades com quem cruza seu caminho. Dizem as histórias que ele era um menino que desde cedo, até mesmo antes de falar, já dava alguns sinais de que era um ser maldoso. Relatos dizem que ele tinha o hábito de morder quem colocasse a mão em seu rosto, e também mordia a mama de sua mãe quando era amamentado. Quando cresceu um pouco mais, se dizia que maltratava os animais, destruía plantas e também prejudicava outras pessoas. Mas toda a história mais macabra sobre essa entidade começou quando o menino cresceu um pouco mais. Certo dia, sua mãe pediu para que fosse até a roça levar o almoço para seu pai, em uma marmita. Contrariado, o menino foi, mas no meio do caminho abriu e comeu a comida que estava dentro, uma galinha assada, deixando somente os ossos. Quando seu pai abriu a marmita e viu somente os ossos, perguntou o que havia acontecido. O menino maldoso então respondeu: "Minha mãe me deu a marmita assim. Acho que ela comeu a galinha com o homem que vai sempre à nossa casa quando o senhor sai para trabalhar e enviou para debochar do senhor." O homem, completamente enfurecido, voltou correndo para casa e apunhalou sua esposa, sem dar sequer tempo de ela desmentir a história. Romãozinho, assistindo a cena, não desmentiu sua história e ainda ria da mãe enquanto ela agonizava. Ao mesmo tempo, se vangloriava de sua inteligência. Mas antes que ela morresse, sua mãe o amaldiçoou. Ela disse que ele nunca morreria, nem conheceria o céu nem o inferno enquanto existisse um ser vivente sobre a terra. O seu tormento seria eterno. O menino não se importou e saiu rindo de casa. O pai, percebendo que havia sido enganado, suicidou-se. Desde esse dia, o menino vaga pelo mundo sempre fazendo maldades e procurando formas de alimentar sua necessidade sádica de travessuras. Mas há algumas variações para a história. Uns dizem que ele na verdade teria matado o pai de susto. Outros que a mãe não teria morrido e teria amaldiçoado o filho após a morte do pai. Uma outra variação que o povo conta diz que Romãozinho vira uma bola de fogo que fica vagando pelas estradas desertas. Há quem diga ainda que ele teria se transformado no próprio corpo seco, outra temida entidade do Brasil, cuja alma era tão ruim que nem o céu nem o inferno quiseram. Habita. Seu nome é Kibungo. O Kibungo é uma criatura meio humana e meio animal. Possui uma cabeça muito grande e uma boca que curiosamente fica nas suas costas. Essa boca abriria e fecharia de acordo com os movimentos da criatura, mais especificamente, se ela abaixa ou levanta a cabeça. Essa criatura é conhecida principalmente nos estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Nessas regiões se diz que ele é uma espécie de monstro, que tem a forma de um cachorro ou macaco peludo e se alimenta de seres humanos, principalmente crianças e mulheres. Ele é extremamente voraz e de aparência muito feia. Não possui grande inteligência nem esperteza. Apesar disso, ele compensa sendo muito traiçoeiro e eficiente na caça. Se diz que quando ele captura uma presa e está pronto para se alimentar dela, abre a sua boca nas costas e atira a vítima diretamente lá dentro. No Brasil, esse monstro é conhecido também pelo nome de Chibungo, mas suas origens não são aqui. Se diz que ele é originalmente da África e teria vindo para cá através dos Bantus, um grupo étnico que se localiza principalmente na África subsaariana e que foi um dos grupos que mais sofreram com a escravidão e que foram trazidos para o Brasil como escravos. Esse grupo se fixou principalmente na região da Bahia e foi dali que se espalhou para o resto do Brasil, juntamente com as histórias do Kibungo. Na Angola e Congo, locais onde o Kibungo era conhecido, a palavra significa lobo, mas não se sabe a relação dessa criatura com os lobos.
Será o Kibungo um parente do lobisomem ou algum outro ser que seja uma mistura de homens e lobos? Não se sabe ainda, mas o que se sabe é que esse animal, ao contrário dos tradicionais lobisomens, é muito vulnerável e pode ser facilmente ferido, com tiros, facas ou até mesmo pancadas de vários objetos. Com relação às histórias ao redor dessa criatura pelo Brasil, há ainda uma outra versão. Ela diz que o Kibungo seria algo semelhante ao bicho-papão, possuindo forma humanoide e perseguindo crianças rebeldes, que se comportam mal, que se recusam a dormir e que fazem diversas outras malcriações. Seja qual for a realidade por trás do Kibungo, essa criatura aterrorizante faz parte das histórias mais assustadoras de muitos habitantes das áreas onde se diz que ela habita. Ela é chamada de o Diabinho da Garrafa. O Diabinho da Garrafa, também conhecido como Famaliá, Cramulhão e Capeta da Garrafa, é uma criaturinha macabra que pode ser criada por pessoas que desejam algo extremamente e que estão dispostas a trocar sua alma pela realização desse desejo. Se trata de um pacto de uma pessoa com o próprio diabo. Você poderia pedir o que desejar. Geralmente, o pedido era muito dinheiro. E então, seguindo os passos para a realização do acordo, você logo teria o seu desejo realizado. Mas em troca, ao final de sua vida, quando você morresse, o diabo levaria para sempre a sua alma. O processo é o seguinte: primeiro a pessoa faz o pacto com o diabo. Depois disso, o passo seguinte é conseguir um ovo. Ovo esse que será fecundado pelo próprio diabo. O ovo seria do tamanho de um ovo de codorna. Em algumas regiões do país se diz que a galinha é que é fecundada pelo diabo, e não o ovo. Já em outras se diz que o ovo é colocado não por uma galinha, mas sim por um galo. Para conseguir esse ovo, a pessoa deve procurá-lo durante a quaresma, e na primeira sexta-feira após encontrá-lo, deve levar o ovo debaixo do braço esquerdo até uma encruzilhada, exatamente à meia-noite. Então, após passar o horário, deve retornar para casa e se deitar na cama. A lenda diz que depois de exatos 40 dias, o diabinho nascerá. Será feio e chifrudo como todos os diabos, só que de tamanho pequeno, cerca de 15 a 20 centímetros. Então a pessoa deve colocá-lo dentro de uma garrafa e fechar bem a tampa, para que ela fique fechada pelo resto de sua vida. Com o passar do tempo, esse diabinho dentro da garrafa irá enriquecer o seu dono, ou satisfazer qualquer desejo que ele tenha feito na ocasião do pacto. Até que, quando chegar o final da vida da pessoa, o diabinho levará a sua alma para o inferno. As lendas dessa entidade e desse pacto são muito antigas. Se diz que tem origem em Portugal e teriam vindo para cá com a colonização do Brasil. Lá, essa criaturinha era chamada de outro nome, Diabo Familiar ou simplesmente Familiar. Atrás, seu nome é Minhocão. Se dizia que essa criatura era meio peixe e meio serpente. Era uma cobra gigantesca, muito longa e cabeçuda, relatada geralmente tendo cor escura. Ela é conhecida por virar barcos e devorar os pescadores de dentro desses, além de levantar ondas muito grandes e desmoronar barrancos dos rios. Essa criatura é famosa por perseguir pessoas em embarcações nos rios e por derrubar árvores e destruir estradas. Ela também é conhecida por, ao se locomover em terra firme, criar novos canais para os rios, pois seu corpo é muito grande e muito pesado. Essa criatura é relatada em muitos rios, mas é principalmente encontrada no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Santa Catarina, Paraná e nos rios Cuiabá e São Francisco. Além disso, também foi vista em outros países como Uruguai e Bolívia. Ela geralmente habita nas profundezas de vários rios em todos os locais, vivendo também às vezes sobre o barro dos barrancos dos rios, deixando marcas gigantescas no chão na forma de sua imensa cabeça. Dizem que o minhocão possui 45 metros de comprimento, 2 chifres na cabeça, pele grossa e blindada e um diâmetro de 1 a 3 metros de largura, o que pode ser detectado por seus rastros gigantescos.
Se diz que quando essa criatura se aproxima, ela produz um imenso ruído, e quem presenciar um ataque do minhocão pode acabar por enlouquecer. Em noites de lua cheia, essa cobra gigante fica embaixo da água, próxima a pontes ou casas de palafitas, somente esperando por presas. Dizem que quando está zangado ou faminto, o minhocão serpenteia pelo rio derrubando embarcações, devorando vários pescadores e afundando todas as canoas que encontra. Também seria geralmente mais ativo durante o clima chuvoso. O minhocão se alimenta principalmente de cavalos e de gado, quando esses se aproximam de rios e lagos para beber água, e provavelmente de humanos também, se eles se aproximarem demais.